Oi, crianças! Vamos lá então para matemática. Já assistiram a aula de português, né? Coloquei aqui dia 1º de setembro, ó. Dia 1º, né? Dia 1/9, matemática. A gente vai fazer a apostila página 90 e 91. Lembra que ontem a gente falou sobre problemas matemáticos, sobre probleminhas, que a gente viu a capa, né, da apostila, que eles estavam catando as garrafas, né, na praia. Então, a gente vai continuar falando sobre problemas. Lá na página 90, fala daqueles problemas lá da praia. Lembra que vocês fizeram no caderno? Então, essas atividades aqui são muito parecidas com aquela atividade do caderno, tá? Então, fica bem simples para vocês fazerem. E são bem pequenininhas, pode fazer sozinha essas atividades. Ó, lá na página 91, aprendendo a elaborar problemas. Como que eu sei quando está falando de um problema e o que é importante eu saber, eu anotar sobre aquele problema? Então, lá na mesa, ó, tem uma professora e tem 4 alunos. E tem um aluno falando assim, a Flávia tinha balas e deu 5... desculpa, ó, a Flávia tinha 16 balas e deu 5 ao seu irmão. Tá? Então, essas são as informações do problema. Tá? Eu sei que a Flávia tinha 16 balas e que deu 5 balas para o seu irmão. Tá? Esses são os dados. Tá? O que são dados? São informações. Sem as informações, eu não tenho como conhecer o problema, eu não tenho como resolver esse problema. Então, ó, os dados do problema. E além dos dados, além das informações, eu preciso saber o que o problema me pede. Tá, eu sei que ela tem 16 balas e que ela deu 5 balas por irmão. Tá, mas o que eu tenho que resolver aqui? Só tem informações, eu não tenho pergunta nenhuma. E o que eu preciso para eu ter uma pergunta? Lembra que ponto que eu preciso para ter uma pergunta? Eu preciso... Como é que é o nome desse ponto? Ponto de interrogação. Lembra que a gente falou bastante lá na aula de filosofia, ó, há bastante tempo? Então, ó, um problema precisa também de uma pergunta. Tá? Eu preciso dos dados, né, que são as informações, e eu preciso de uma pergunta para saber o que, afinal de contas, esse problema quer que eu resolva. Tá? Eu tenho um problema e preciso de uma solução para esse problema, então eu preciso de uma pergunta. Então, ó, ela tinha 16 balas e deu 5 ao seu irmão. Esses são os dados, as informações. Aí a outra menina fala assim, com quantas balas Flávia ficou? Então tem uma pergunta, ele quer saber com quantas balas a Flávia ficou. Então, essa é a pergunta do problema. Aí a professora está falando ali, ó, é importante lembrar que as partes de um problema podem aparecer de diversos jeitos, mas os dados do problema e a pergunta sempre devem aparecer. Então, às vezes um problema é bem grande, mas você precisa ter os dados e você precisa ter uma pergunta para saber o que você precisa resolver. Então, nesse caso aqui, vamos resolver esse problema juntos? Olha lá, ele está falando que a Flávia tinha 16 balas, né? 16 balas. E que ela deu 5 por mão dela. Então, ela deu 5 balas por mão dela. E o problema me pergunta com quantas balas a Flávia ficou. Então, aqui, ó, são as balas da Flávia. E aqui são as balas do irmão, que a gente não sabe o nome, né? Que o problema não passou isso pra gente. E ele quer saber o quê? Qual que é a pergunta? Ó, qual que é a pergunta aqui? Quantidade de balas. E agora? Aqui no meio eu coloco que sinal? É de mais ou é de menos? Que sinal que eu vou usar? Ela ganhou balas ou ela perdeu balas? Alguém deu bala para ela ou ela deu a bala para alguém? Ela deu a bala para alguém. Então, ela tinha 16 e deu para o irmão dela 5 balas, quer dizer que ela vai ficar com menos bala. Ela perdeu bala, ela deu balas. Então, aqui é o sinal de menos, tá bom? Então, ó, se eu tenho 16 menos 5, vai ficar quanto? O 16 eu já conheço. Então, não preciso contar 16 dedos, porque eu já sei. Eu só preciso o quê? Dos 5 que ela deu por irmão. Então, ó, tinha 16, perdeu 1, 15, perdeu mais 1, 14, 13, 12,
11, tá? Só contar ao contrário. Então, ela ficou com 11 balas, tá? Essa é a solução desse problema. Vamos lá na atividade mão na massa, o que ele quer que a gente faça? Ó, nos problemas a seguir são dois problemas, letra A e letra B. Pinte de verde os dados dos problemas e de cinza as perguntas. É simples demais, para eu ter pergunta tem que ter o quê? Ponto de interrogação. Então, já pego o lápis cinza, onde tiver ponto de interrogação, vai pintar de cinza, mas vai pintar só o ponto de interrogação? Não, vai pintar a pergunta toda. Olha na letra A, ele fala assim, um aquário tem 5 peixes de cor amarela e 7 de cor azul. Tá vendo que tem um pontinho final, pontinho. E daí, ele, na sequência, fala assim, quantos peixes tem no aquário? Tá? Então, qual que é a pergunta aqui? Quantos peixes tem no aquário? Então, vai pintar de cinza a pergunta, quantos peixes tem no aquário? E o que vai pintar de verde? A informação, os dados, ó. Quais são os dados? Um aquário tem 5 peixes de cor amarela e 7 de cor azul. Tá? Lá na letra B, Carlos ganhou R$10 de sua mãe, gastou R$7 para comprar um sorvete. Tem algum ponto de interrogação aí? Não tem, então essas são as informações. Esses são os dados do problema, então pinta de verde, do começo até o primeiro ponto ali, até a palavra sorvete. E a sequência, ó, pega o lápis cinza ó, e olha o que está perguntando. Com quanto Carlos ficou, né? Com quanto de dinheiro, com quantos reais Carlos ficou? Então, pinta de cinza. Ali onde você parou de verde, até o ponto de interrogação. Vamos resolver esses dois problemas? Olha na letra A. Na letra A, ele está falando o quê? Que um aquário tem quantos peixes? Um aquário tem 5 peixes, certo? Olha na letra A. Tem um espaço aí para vocês, né? Se não tiver espaço, faz um caderno, mas eu acho que tem um espaço aí para vocês, ó. Tá falando que tem 5 peixes na cor amarela e 7 peixes na cor azul. Com quantos peixes tem no aquário? Se eu quero saber o total, eu tenho 5, coloquei mais 7, eu quero saber o total, eu vou fazer o sinalzinho de mais ou de menos? Eu estou somando ou eu estou diminuindo? Eu estou somando, né? Então, ó, sinal de mais. 5 mais 7, coloca o resultado aí, que eu só vou colocar depois. Pausa o vídeo e já coloco o resultado, tá? Vamos lá na letra B. Carlos ganhou R$10 da sua mãe e gastou R$7 no sorvete. Se ele gastou, ele ganhou mais dinheiro ou ele perdeu dinheiro? Quando ele entrou na sorveteria com R$10 e pegou o sorvete, pagou, ele saiu com mais dinheiro ou com menos dinheiro? Com menos dinheiro, então o sinal aqui é de menos. 10 menos 7, faz aí a conta, pausa o vídeo e faça essa conta, tá? Vamos corrigir isso aqui, ó, 5 mais 7, 12, 12 peixes. 10 menos 7, 3 reais, entrou com R$10, comprou sorvete, saiu com R$3 e mais o sorvete, tá bom? Então faça atividade, para o vídeo, tá? Toda vez que precisar parar o vídeo. E até a próxima aula.